Olá pessoal, aula sobre o Adam Smith, a parte 2 do Adam Smith, progresso natural da riqueza. Eu gosto muito de trabalhar com esse conteúdo, até porque foi um autor que eu li na graduação, que fui indicado, fui cobrado, fiz até um projeto de pesquisa, inclusive, orientado por um professor marxista. O projeto era a comparação entre Adam Smith e André João Antonioni, o Antonil, que é um padre jesuíta que estava no Brasil, que descrevia a produção, se chamava a opulência do Brasil, o progresso, como que era desenvolvido a produção no Brasil, como que o Brasil desenvolvia a sua produção açucareira. Então, nessa obra, comparando o Brasil, cultura e opulência do Brasil, o título correto da obra do Antonil, comparando com Adam Smith. Então, já durante a graduação no projeto de iniciação científica, eu fiz a leitura e fiquei bastante encantado com Adam Smith. Eu já tinha tido contato com ele, inclusive no primeiro semestre que eu fiz na universidade, no curso de História, na disciplina de História Econômica, onde um professor também marxista deu a divisão do trabalho. E acho que não fui um bom aluno, porque acabei seguindo o contrário do que os meus professores acho que gostariam que eu tivesse seguido. Mas é um autor muitíssimo importante, gosto sempre de mostrar a capa do livro, que fica na memória dos nossos alunos, Adam Smith, de forma invertida, mas dá para ver, Progresso Natural da Riqueza, que esse é o volume 2, o volume 1 está aqui, que eu estou com ele aberto para fazer a leitura de algumas partes. Bom, é interessante observar que como é que se desenvolve a riqueza das nações? A obra do Adam Smith é a riqueza das nações. Então, ele vai desenvolver esse trabalho, como já disse até na aula anterior, ele passa cerca de 10 anos da sua vida dedicando para a produção desta obra. Mostrar como é que as nações se desenvolvem, como é que elas produzem a sua riqueza, que essa é uma questão, que era uma questão da época dele, do século XVIII, lembrando sempre a obra publicada em 1776, mesmo ano da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos. E essa obra ela tornou-se importante também no século XIX, no século XX, e ela é importante hoje para que nós possamos entender como é que se dá a produção da riqueza e como é que se faz a riqueza das nações. Em se tratando do final do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial e século XXI, há bastante confusões a respeito de como é que um país se desenvolve, como é que um país ganha, digamos, potência de riqueza econômica. Tem sempre em mente aquela noção, às vezes até bastante ingênua, de que basta investir na educação. Aí pega alguns exemplos pinçados, Japão, Coreia do Sul, e conclui-se equivocadamente, basta investir em educação, portanto desenvolve conhecimento tecnológico, um país tornar-se-á rico. Mas depois, mais para frente no curso, eu vou até rebater essa questão, mostrando por que isso é de fato um equívoco. Mas pegando aqui o Adam Smith, no livro 3º, capítulo 1º, que se chama O Progresso Natural da Riqueza. Então, ele vai mostrar como é que a riqueza é produzida e desenvolvida nas nações. Para tanto, ele vai chamar a atenção logo aqui no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo desse capítulo 1º, o ganho que se tem na relação campo-cidade. Porque essa relação campo-cidade, as pessoas têm sempre uma noção equivocada de que na relação campo-cidade a cidade ganha e o campo perde, não é? Portanto, nós devemos desenvolver todas as nossas tecnologias para sermos um exportador de produtos industrializados, porque isso será produto bem pago, enquanto que os produtos primários, bens cereais, os alimentos em geral, são produtos mal remunerados. Bom,
Primeiro que isso não é verdade. Precisamos, inclusive, conferir certinho, ver o que é. E aí, até tem uma aula que já soltei, né, chamado A Importância da Variação dos Preços, que esse sim é um sintoma, é uma demonstração, isso é um indicador para a economia de como que as pessoas precisam produzir determinadas coisas. Porque os bens que produzimos, eles têm um alvo, o consumidor. As pessoas compram os produtos que nós fabricamos ou que nós produzimos, não é para nos beneficiar, mas para beneficiar elas mesmas, né? Isso é bastante interessante, e tem até no livro, no capítulo 2 do livro 1, deixa eu até pegar aqui. Adam Smith diz: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima. E nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Ninguém, a não ser o mendigo, sujeita-se a depender sobretudo da benevolência dos seus semelhantes. Trocando em outras palavras, termos mais breves, nós temos certeza que vamos jantar, não é porque contamos com a benevolência desses profissionais, do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro, né, do arrozeiro, mas porque confiamos na estima que eles têm por eles mesmos. Então o açougueiro vai nos vender a carne exatamente não para nos tornar felizes, sorridentes, comer a tarde da picanha, né, que um certo candidato dizia, mas porque é vendendo a carne para nós, que nós queremos, nós não veganos, obviamente, que ele vai obter o dinheiro para ele comprar a cerveja que ele quer, para poder comprar os outros, digamos assim, os outros bens bens e serviços que ele precisa para a manutenção de si mesmo e da sua família. Da mesma forma, o cervejeiro e qualquer outro profissional que nós queiramos designar, queremos escolher para fazer a comparação, né? Eu até fico sempre assim bastante apreensivo quando tem gente vendendo as coisas no sinal de trânsito, e às vezes tem gente vendendo coisas baratas, úteis, saborosas, tipo amendoim torrado, né? Não conheço ninguém que não goste de amendoim torrado. E aí o cidadão está interpelando você no semáforo e diz: compre para me ajudar. Eu fico sempre assim, PQP, compre. O cara está vendendo um negócio gostoso, saboroso, ou vendendo guardanapo, às vezes super barato, compra para me ajudar. Não. O discurso, se eu fosse ministrar um curso para vendedor de semáforo, eu diria: diga para os seus clientes, compra porque está super barato, compre porque o amendoim está super saboroso. É isso que vai mover a pessoa a ter esse impulso de adquirir o produto que ele quer vender. Mas nesse mundo degradado de valores, inclusive de percepção, então o vendedor acha que ele vai sensibilizar mais se ele disser: compra para me ajudar, que eu tenho que comprar uma Marmitex, né? Tá, pode ser que seja verdade, mas as pessoas não saem comprando guardanapo, amendoim, porque alguém está querendo comprar um Marmitex para comer. As pessoas saem por aí fazendo comprando as coisas, porque elas se interessam por aquelas coisas que o vendedor está vendendo. Foi assim que teve todo o processo da Revolução Industrial, desenvolvimento das mercadorias mais diferentes possíveis, e é para isso que nós vamos às vezes ao shopping, agora entramos nos shoppings eletrônicos, né, nas lojas virtuais. Nós não vamos procurar algo que nós não queremos. Claro, tem alguns malucos que fazem isso também, né? Até eu já comprei bobagem que nunca foi necessário. Mas em geral, acho que eu tinha bebido, né? Acho que em geral a gente sai procurando aquilo que a gente está necessitando e aquilo que vai nos fazer bem, vai nos dar prazer. É essa a perspectiva. Bom,
Na produção mais bruta, digamos assim, num passado mais distante, a coisa não era diferente. É mais ou menos isso, né? Então, quando o Adam Smith chama a atenção aqui para o fato... Opa, tá balançando o meu treco aqui. Tá balançando... Peraí, deixa eu parar um pouquinho. Bem, voltando aqui para o capítulo 3º, capítulo 1º do livro 3º, né, o Progresso Natural da Riqueza. O Adam Smith chama a atenção para o fato de que, no comércio entre campo e cidade, ambas as regiões saem ganhando. Consiste também numa forma, digamos, mais primitiva da divisão do trabalho. A agricultura produz certo tipo de bens, digamos, cereais, frutas, os alimentos básicos, o leite, derivados do leite, e a cidade produz outros bens. Então, como eu já frisei, né, o campo oferece para a cidade aquilo que excede a sua necessidade. Então, um produtor de arroz, ele vai ter, pensando naquele estágio lá que o Adam Smith escreve, como já disse, 1776, tá? Ele vai vender o arroz que excede a necessidade do seu consumo e da sua família. Da mesma forma, o feijão, o sorgo, o trigo. Então, ele só vai vender para a cidade aquilo que excede a sua necessidade para o consumo. Ao vender esse excedente, ele vai estar proporcionando para os habitantes da cidade um consumo de bens que são, inclusive, essenciais para a sua manutenção. Esses habitantes da cidade produzem outras mercadorias, outros bens que são úteis para o campo. Pega uma coisinha bem básica, bem simples. Ele desenvolve metalurgia, produzindo ferramentas para capinagem, foice, facas, tudo aquilo que facilite a vida do camponês, daquele que vive no campo. Então, o homem da cidade fabrica determinados bens e vende para o homem do campo, e em troca ele recebe, pode ser na forma do escambo, mas pode ser na forma do dinheiro, ele recebe um dinheiro com o qual ele pode comprar o produto que ele precisa, que também vem da origem do campo, para ele consumir, sei lá, frutas, verduras e cereais em geral. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso, estou até insistindo muito, né? Estou até me alongando, é que na relação campo-cidade, ambos os habitantes acabam tendo ganho, né? Os habitantes do campo compram da cidade uma quantidade maior de bens manufaturados com o produto de uma quantidade muito menor do seu tempo de trabalho, do tempo da produção bruta. A cidade proporciona um mercado para excedente da produção do campo, vale dizer, para aquilo que ultrapassa o necessário à manutenção dos agricultores, sendo na cidade que os habitantes do campo trocam esse excedente por coisas que lhe fazem falta. Quanto maior for o número e a renda dos habitantes da cidade, tanto maior será o mercado que ela propicia aos habitantes do campo. Didático, não sobra nada, né? É exatamente essa a perspectiva que se tem. Então, primeira coisa, a gente já desfaz essa ideia que na relação campo-cidade o campo sai perdendo e a cidade sai ganhando. E isso, como já disse em outras aulas, às vezes é muito apetitoso, sobretudo para o político, para o empresário que quer competir, quer ter a sua empresa, a sua fábrica, mas ele não consegue competir com a fábrica estrangeira. Aí, nem estamos dizendo nesse momento de China, que invade os mercados, estamos dizendo num outro momento. Então, o empresário, ele faz o acordo, o seu conluio com o político, na perspectiva de criar barreiras que impeçam a entrada do produto estrangeiro. E aí ele alega, né, que a desvantagem de se vender bens primários. No entanto, tem um autor muito interessante também, que se chama José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, que ele escreve em 1120, o Princípio de Economia Política, né? Ele vai mostrando que no Brasil
o que o Brasil tinha de mais importante para desenvolver era exatamente a produção agrícola. Porque, e aí tem essa questão interessante de observar, né? Cada país tem que produzir aquilo que tenha mais facilidade para produzir. Então ele olhava para o Brasil, o Cairu olhava para o Brasil, via a imensidão de terras férteis incultas, sem cultivar. E outros países precisam dos produtos que eram possíveis serem produzidos aqui e não tinham como produzir lá. Aí tem toda a diversidade de clima tropical, você vai produzir cana-de-açúcar, que é a grande mercadoria brasileira, né? Vai produzir o açúcar derivado da cana, você tem frutas tropicais, café, cacau, são produtos que não podem ser produzidos em regiões frias, como a Europa, se torna isso impossível. Então, nas trocas, aí só adiantando um pouquinho, não é só vantajoso a troca entre campo e cidade, é vantajoso também para ambos os lados, e esse é o ponto que a gente precisa entender, senão a gente não entende o desenvolvimento histórico da produção, né? Não só a relação entre campo e cidade, ela consiste, na verdade, já numa divisão do trabalho. O campo produz uma coisa, fabrica uma coisa, e a cidade produz outra coisa. Então, há ali, como eu já disse na primeira aula sobre Adam Smith, quando tratei da questão da divisão do trabalho, na divisão do trabalho é que as pessoas se especializam em fabricar uma única coisa. Por exemplo, o exemplo do artesão. O artesão ele produziria 20 alfinetes por dia no máximo. O mesmo trabalhador, no formato de operário da manufatura, ele produz o equivalente a 4.800 alfinetes por dia, ou seja, ele multiplica a sua capacidade produtiva em 240 vezes. Olha que maravilha. Bom, então ele vai podendo se especializar na produção de determinadas mercadorias industrializadas, porque ele está focado naquela produção. Então, quando você pensa o campo e cidade, o campo produz um determinado bem e ele não pode ficar produzindo ferramentas, ele vai perder tempo, ele vai perder, digamos, em última instância, ele vai perder dinheiro ficar produzindo ferramentas. Se na cidade tem alguém que está especializado em produzir os alfinetes, que o Adam Smith falava, produzir foice, martelo, serrote, né? E qualquer outro equipamento que são semeadeiras, que são necessários para a produção agrícola. Então, nesse processo é extremamente interessante observar que essa troca entre campo e cidade já traz uma característica de grande vantagem para ambas as partes, porque é o mesmo processo da divisão dentro da fábrica de alfinetes. O que é que faz com que o operário da fábrica da manufatura de alfinetes seja 240 vezes mais produtivo do que o artesão isoladamente? O que faz é exatamente o formato da atividade dele. Ele se dedica o dia todo para uma ou duas ou três, no máximo, tarefas, enquanto que o artesão ele tem que fazer, mesmo na produção de um alfinete, talvez 20, 25 tarefas. Então ele perde habilidade, ele não ganha habilidade. E tem mais, ele perde tempo em modificar de uma ferramenta para outra ferramenta, né? Então, ao concentrar, ao ter foco em uma coisa, ele vai produzir mais rapidamente, portanto, vai produzir maior quantidade e um preço mais acessível. Na relação campo-cidade, vamos imaginar que ao invés de comprar o leite do camponês, cada um tem a sua chacrinha no lugarejo, né? E aí o ferreiro que fabrica as ferramentas necessárias que ele vende, mas ele também vai produzir o leite, ele vai ter a sua vaquinha, a sua cabrita, a sua ovelha. Imagina quanto tempo se gasta para ordenhar, reparar, ou seja, tudo isso é extremamente trabalhoso e tudo isso implica em atividades que consomem o tempo. Então, ao trocar com o campo, obviamente que esse camponês ganha, porque ele vai adquirir os produtos fabricados na cidade, que vão abreviar o tempo que ele gasta para a produção
dos seus bens agrícolas. Vamos imaginar coisa simples, ele precisa de corda para laçar e amarrar a vaca para ser ordenhada, o boi que ele vai precisar transportar de um lugar para o outro. Se ele tiver que desenvolver essa corda vai ser horrível, ele vai gastar muito tempo, enquanto que numa manufatura na zona urbana, alguém especializado em fabricar corda, da mesma forma que se multiplica em 240 vezes a capacidade produtiva do artesão para o operário da manufatura, multiplica, né, algo semelhante 200, 300 vezes a capacidade produtiva daquele que produz corda. Portanto, a corda que o camponês precisa para o seu dia a dia, se comprada do manufatureiro urbano, ele vai economizar muito, porque essa corda vai lhe custar muito barato. E até um ponto, eu até acho que eu não fiz aí o suficiente, né, na primeira aula, mas ao reduzir, né, ao abreviar o tempo de produção de um bem, você reduz o custo de produção. Então, pegando aí no exemplo do alfinete, enquanto um artesão ele gasta o dia todo para produzir 20 alfinetes, então toda a manutenção dele, todo o custo dele daquele dia de trabalho vai ter que ser subdividido em 20 peças. Quem vai adquirir esses alfinetes vai ter que bancar o custo dele, que é bastante elevado. Se subdividir o custo desse trabalhador da manufatura por 4.800 peças, ou seja, vai caber ao valor da mão de obra um valor muito insignificante em relação ao que seria o do artesão, né? Então, quando nós imaginamos outra mercadoria, como a corda, por exemplo, que o camponês precisa, o arame para fazer o cercado, para apartar, por exemplo, o bezerro da vaca, para poder manter o leite acumulado para no dia seguinte fazer a ordenha, tudo isso, se adquirido via aquele que é especialista em fazer isso, sai mais barato, poupa tempo, e com esse produto ele pode fazer render muito mais o seu trabalho. Então, estou insistindo nisso porque essa é uma questão fundamental para entendermos o que é o desenvolvimento realizado, digamos assim, pela Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Então, esse mesmo processo se dá dentro de uma única oficina manufatureira, como a Adam Smith mostra lá, que a oficina que ele vai visitar só tem 10 operários, e esses 10 operários produzem naquela quantidade de 48 mil alfinetes por dia. E a mesma coisa se dá então entre campo e cidade, e a mesma coisa se dá entre países diferentes. Vamos imaginar que um europeu queira comer manga. Manga é um produto tropical, mas pode produzir manga também em regiões gélidas, sim, dentro de uma estufa, né? Com fertilizantes adequados, e em especial, só o fato de você ter que manter um pé de manga, né, que todo mundo sabe a dimensão que tem um pé de manga, em uma estufa que não pode, para não cair gelo, né, para que não receba neve, você imagina o que preço que vai sair essa manga. Então, comprar uma manga produzida no Brasil, por exemplo, onde não precisa de nada, né, o pé carrega de frutos em uma quantidade exuberante, que até quem costuma visitar a zona rural, como é costumeiro encontrar nas beiras das estradas grande quantidade de frutos de manga caído ao chão. Então, pegar essa manga daqui e mandar para a Europa sai muito mais barato do que tentar produzir manga na Europa. O mesmo podemos pensar do café. O café pode se produzir na Europa? Talvez sim, mas precisa ter estufa, né? Porque o café é muito sensível ao frio. Não precisa nem ser o gelo da geada, né? Mas o próprio vento, a partir de uma certa temperatura amena, ele queima as folhas do cafezal e o cafezal perde a colheita. Então, ao adquirir coisa ou ocorrer a troca entre os países, isso em si já dá ganho de produtividade. Cada país acaba
lucrando, acaba ganhando mais em comprar de outros países, né? Como já até disse na aula passada, a grande questão do Adam Smith não é ensinar ninguém a fazer nada, né? A questão do Adam Smith, até porque como eu disse, ele é um intelectual, um cara de universidade, professor de universidade, né? Não é um homem da ação. Então, a grande questão dele é o combate às leis mercantilistas, o protecionismo mercantilista, que, em nome de beneficiar toda a sociedade, né, toda uma nação, porque aquela perspectiva, vamos proteger o país da entrada de produtos estrangeiros que faça concorrência ruinosa com os nossos produtos, para que os nossos produtores possam lucrar e com isso desenvolver o mercado de trabalho interno. Tudo isso é bonitinho se não fizer uma comparação efetiva, mas no fundo, quando se faz a comparação efetiva, percebemos que tudo isso é um engodo que cai muito bem para aqueles que são beneficiados pela proteção, né, em torno do país, a proteção alfandegária ou proibição de importação, mas é péssimo para o consumidor. Já que eu citei essa questão de proteção alfandegária, tem dois formatos, né? A proteção alfandegária, que é você estabelecer uma taxa, uma sobretaxa para importar um bem de um país estrangeiro de 50%, 100%, 200%, 400%, como chegou a ser o caso de carro de luxo no Brasil. Isso quando abriu a importação, né? Na época do governo Collor. Alguém comprava 5 carros, levava um para casa, os outros 4 eram impostos, né? Ou também tem uma modalidade da proibição total, como era antes do Collor. Muitas mercadorias eram simplesmente proibidas de serem importadas. Tivemos inclusive o período da chamada Lei de Informática no Brasil. Vou até mostrar meu livro. A Lei de Informática no Brasil, ela prevaleceu de 1984 a 1992. Eu tenho até esse livro aqui, ó, A Construção do Atraso, a discussão sobre a Lei de Informática no Brasil, portanto sei do que estou falando. Foi parte da minha tese de mestrado e que eu transformei depois, peguei o capítulo 3º e transformei num livro para explicar isso. Então, no Brasil, se usou durante muitos anos, em especial os 8 anos da Lei de Informática no Brasil, a proibição da importação do computador estrangeiro. E a bizarrice aqui foi tão grande que se proibiu, inclusive, pasmem senhores, que se proibiu, inclusive, que tivesse no Brasil empresas de capital estrangeiro dedicada à produção de bens de informática, né? Veja o grau de loucura que foi isso. Então, chegou a esse ponto. E empresas estrangeiras de informática que estavam instaladas no Brasil foram expulsas do Brasil porque entraria em vigor a Lei de Informática, que era a reserva do mercado brasileiro para a indústria brasileira de informática. O resultado, todo mundo já sabe, né? Não se desenvolveu a indústria de informática no Brasil e os brasileiros tinham que usar um computador chamado Itaú Treco, né? Que era o Itaú Tec, apelidado por Itaú Treco, que tinha um funcionamento muito ruim. Poderia importar computadores estrangeiros? Poderia, até em alguns casos poderia, mas era um trabalho tão grande que às vezes a licença que foi criado também no governo federal, a chamada Secretaria Nacional de Informática, e às vezes passava por essa secretaria a licença para adquirir computadores. Às vezes a licença demorava 2 anos. E no segmento de informática, todo mundo sabe, não era tão rápido como agora, mas as mudanças foram sempre bastante rápidas, bastante dinâmicas, vamos dizer assim. E quando o empresário conseguia autorização para a importação daquele equipamento computadorizado ou um computador em si, muitas vezes ele já era deficitário. Então, a indústria brasileira comprava um equipamento que já estava defasado lá fora. E aí ela tinha que produzir
os bens industrializados aqui para competir com a indústria do outro país que estava usando equipamentos mais sofisticados. Portanto, equipamento sofisticado significa um custo de produção mais baixo, né? Então, esse é um dado bastante interessante de se observar. Então, mas tem um outro aspecto ainda bastante interessante. Eu vou até encerrar essa aula aqui e vou ter que fazer o Adam Smith parte 3, que é para mostrar por que na Inglaterra, porque existe no chamado progresso natural da riqueza, o desenvolvimento é agricultura, desenvolve, os excedentes vai para a cidade produz os seus bens manufaturados ou artesanais e manufaturados, e depois, com esse aprimoramento, se desenvolve o comércio exterior. Esse seria o progresso natural da riqueza. Na Inglaterra foi o inverso. Mas eu volto na próxima aula, aula número 3, a respeito do Adam Smith.